Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos, né? Pra gente começar a estudar um pouquinho de história. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos povos africanos. Convido você a abrir seu livrinho de história lá na página 59 do nosso livro. Quando a gente fala sobre os povos africanos, nós já conhecemos uma história desse povo, na verdade, uma das mais difíceis histórias desse povo, que foi o período de escravidão, vivenciado de forma forçada por outros povos, né? E há um tempinho já, você já vem estudando esse processo de escravidão e o processo de escravização que esse povo vivenciou ao longo da sua aprendizagem. Mas nós nunca descobrimos e nós nunca estudamos quem são esses povos. Quais são as suas culturas? Sim. Mas de onde eles vieram de forma específica? Quais as línguas que ele falava? Quais as línguas matrizes de fala, as línguas maternas? Quais são as subdivisões de línguas? Muitos desses povos são conhecidos pelas línguas que pronunciam, ou até mesmo pela língua que é originária de um tronco linguístico determinado. Tia, o que é isso? Vou te falar. Nós temos aqui no Brasil, quando esse processo de escravidão, século XV, século XVI, se inicia, povos trazidos de dois principais grupos linguísticos, que são os bantus e os sudaneses. Esses dois grupos linguísticos, eles se subdividem em alguns outros grupos linguísticos. Quer um exemplo? O Tupi-Guarani, por exemplo, é um tronco linguístico indígena e um povo é conhecido assim por falar essa língua. O Tupiniquim também é uma língua indígena e você tem uma ramificação desse tronco linguístico Tupi-Guarani para os tupiniquins, vem desta língua, tá? Você tem aí dois principais povos, grupos linguísticos, que são os bantus sudaneses que vieram para o Brasil, trazidos de diferentes regiões da África. Vale ressaltar, muitos erradamente colocam e diminuem a África como um país. A África não é um país. A África é um continente formado por vários países. Por isso mesmo, Tia Cris, antes de iniciar esse livrinho, né, nossa matéria do livro, eu trouxe aqui um mapa da África. Não precisa ficar preocupado se vai dar para você ver, eu vou deixar no blog para você ter acesso a esse mapa e conhecer. O interessante é você conhecer o mapa desse continente. Olha bem, então isso aqui tudo é o continente africano, né? Você tem aqui diversos lugares e diversos países que a sua memória são países que você já ouviu falar. Quer um exemplo? Angola, que está aqui, ó. Angola é um país africano. Outro, Quênia, um país africano. Líbia, um país africano. Egito, um país africano. Nigéria, um país africano. Então, esse daqui é o mapa da África. A tia vai deixar para você observar no seu blog e conhecer os países que compõem esse continente africano, tá bem? Você vai poder conhecer muito porque o seu texto ele vem falando país tal, povo tal veio de determinado país. Você vai imaginar, mas onde é esse país? E aqui, visualizando o mapa, você vai conseguir começar a memorizar onde é esse país. Esses países africanos, eles passam por uma subdivisão. Então, a Tia Cris vai trazer um outro mapinha para você. Uma subdivisão. Esses países, eles se subdividem em África Setentrional, África Oriental, África Meridional, África Central e África Ocidental. Então, este aqui, ó, é o mapinha do continente africano. Esses países que compõem esse continente
se subdividem nessa região que a tia Cris acabou de falar para você, nessas regiões. Ambos os mapinhas a tia Cris vai deixar lá para você começar a conhecer um pouco mais sobre esse continente e seu território. Hoje, de uma forma específica, nós vamos falar desse povo africano, que é um povo diverso, um povo com características diversas, um povo com línguas diversas e culturas diversas, e que vivenciaram o período da escravidão, não só no Brasil, tá? Em outros lugares. Você tem a África sendo colonizada tanto por Portugal, mas também França, Espanha e aí por diante. Você vai ter a oportunidade de estar vendo e conhecendo um pouquinho sobre isso. Então agora sim, no seu mapinha ainda, página 59, no seu mapinha não, no seu texto da página 59, nós vamos falar sobre os povos africanos. Vamos começar com a tia Cris? Uma das ações mais vergonhosas da história da humanidade foi o tráfico transatlântico. O tráfico transatlântico foi o tráfico onde povos africanos, pessoas africanas, eles eram trazidos forçadamente para outros países, levados, forçadamente para outros países, de forma forçada, não queriam, de forma para virarem escravos, para serem feitos escravos. De pessoas escravizadas, tá? Os povos africanos, eles não eram escravos, eles foram feitos escravos. Por isso o termo, não é escravo, é pessoa escravizada. Ele não nasce assim. É feito dele isso forçadamente. Um povo que se sente superior a outro. No século XV até aproximadamente metade do século XIX. Há registros de 20 mil travessias com cerca de 9 milhões de pessoas trazidas para o continente americano. Não só o Brasil. Quando você fala 9 milhões de pessoas, você fala do continente como um todo. O Brasil está parte deste continente. Desses, quase 6 milhões tiveram como destino o Brasil. Então, você tem 9 milhões no continente todo americano. E você tem 6 milhões no Brasil. Então, você percebe que a maioria das pessoas que foram escravizadas vieram para o Brasil. Por isso, há um vínculo muito forte entre a história do Brasil e a história dos povos africanos. Já que eu explicou isso para vocês quando nós tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho essa matéria no 4º ano, que esse povo, assim como você, assim como eu, tem uma história, tem uma cultura, tem uma crença. E quando eles são trazidos para cá de forma forçada, essa história, ela não é negada, ela é trazida junto com ele. Infelizmente, muitos dos seus senhores e seus dominadores não queriam que eles vivenciassem nem suas crenças, nem sua cultura, e esses povos foram tratados como mercadorias e objetos. Não eram tratados como pessoas que mereciam respeito, que mereciam direitos e que tinham seus deveres como todos nós. Eles eram vistos como objetos, objetos de trabalho, objetos de uso, e a gente vai ver um pouquinho. Por isso, as pessoas trazidas do continente africano como escravizadas eram muito diferentes entre si, pois vinham de diversos grupos étnicos, de diversas etnias, falavam línguas diferenciadas. As pessoas, os povos africanos, tinham as suas línguas maternas, tinham as suas línguas raízes. E aí a maioria desses povos que foram trazidos para cá vem do tronco linguístico banto e sudanês. Mas se subdividia. Então eles falavam diferente entre eles, porque eram vários povos. E como você percebeu, essa divisão africana, esse continente africano, você tem aqui a divisão também de crenças, de religião, de modo de pensar, de língua. E muitas vezes um povo
também fazia parte, né, desse processo de escravidão, capturando outro povo e vendendo aos colonizadores, infelizmente. Dentro mesmo dali, você tem um processo de escravidão muito mais complexo. Eles capturavam pessoas de outros povos e vendiam para os colonizadores. Porque era do grupo ou rival ou do grupo diferente. Porque quando você fala de continente africano, você está falando de diversidade de povos, de diferentes crenças, diferentes línguas. Guarda isso. Cada povo tinha seu costume, religião, língua, formas de organização social e política. Porém, ao chegarem ao Brasil, esses povos eram forçados a abandonar sua cultura. Eram misturados para que não pudessem se comunicar em sua língua. E até mesmo seus nomes eram trocados por nomes cristãos. Grande parte dos escravizados trazidos para o Brasil durante o período escravocrata, ou seja, durante o período em que a escravidão vigorou, era composta de sudaneses e banto.